Olá, seja bem-vindo ao Direito com Jornalista Costa. Esse é o primeiro vídeo sobre o assunto disciplinas introdutórias da Faculdade de Direito e nesse vídeo eu irei começar com a disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Essa disciplina eu dividi em 9 capítulos e nesses capítulos existem os principais tópicos estudados em salas de aula. Bom, o primeiro capítulo diz respeito à conceituação básica, noções gerais. Portanto, é muito importante compreender o porquê o aluno precisa estudar essa disciplina. Então, nesse primeiro momento, o aluno irá deparar-se com conceitos, termos jurídicos, então vai realmente começar a desbravar esse universo jurídico. Entender que o direito é uma ciência e, como tal, faz parte das relações sociais através do ordenamento jurídico. E, sobretudo, sedimentar uma consciência jurídica de forma que ele estude sistematicamente para desenvolver um raciocínio lógico e, então, entender assuntos mais complexos. Foi estudado o direito e a moral, suas semelhanças, diferenças e influências. Sabemos que o direito e a moral são responsáveis por manter o controle da sociedade. Estudamos também o filósofo alemão Immanuel Kant e a sua filosofia crítica, que consiste em explicar que o homem não é apenas um ser natural, pois é responsável por suas escolhas, portanto também é um ser moral. E na sua linha de pensamento ele traz à tona alguns imperativos, são eles o imperativo categórico, o imperativo universal e o imperativo prático. E para finalizar o capítulo, entendemos que uma das principais funções do direito é manter o controle social. Então, quando há um conflito, surge o litígio, e esses litígios, eles cessam com a paz da sociedade. Então, para compor, ou seja, solucionar e resolver esses conflitos, o direito, através do seu caráter coercitivo e punitivo, ele vai agir mediando essas relações, compondo esses conflitos para que realmente volte a paz em sociedade. O segundo capítulo trata sobre a história do pensamento jurídico, que inicia com o direito natural, um direito que é intrínseco ao ser humano, pois independe da vontade do legislador ou do Estado. Portanto, é um direito justo por natureza, que está presente na consciência do homem. Porém, esse direito começa a entrar em declínio após as revoluções burguesas e principalmente a Revolução Francesa. Daí que o Estado reconhece sua autoridade por meio do poder legislativo. E para fortalecer essa corrente de pensamento, surge a escola da exegese, uma escola francesa, uma das principais escolas do âmbito jurídico, pois trouxe traços do racionalismo e do iluminismo. E então, na transição do século XIX para o século XX, o positivismo jurídico, o ordenamento jurídico começa a enfraquecer, pois os meios de produção não acompanham as melhorias de trabalho. Então, Karl Marx recebe muita crítica, pois ele se baseia no Estado liberal, que contraria essa concepção. Outro grande estudioso foi Hans Kelsen, então a gente estudou a teoria pura do direito de Hans Kelsen. Ele estabelece as normas superiores, intermediárias e inferiores através da estrutura piramidal. E não podemos esquecer de Miguel Reel e a sua teoria tridimensional que correlaciona fato, norma e valor. No capítulo 3, vamos dar continuidade à história do pensamento jurídico. Então, o autor retoma alguns termos como direito natural e direito positivo. Vimos que o direito natural ele persegue a justiça e inspira o direito, já o direito positivo provém do Estado. Vamos saber qual é a diferença entre o direito substantivo, que é o direito material, é a matéria, então é a essência do ordenamento jurídico, e o direito adjetivo, que está ligado à processualística. Vamos saber também as diferenças entre o direito objetivo, que são as normas que regem a conduta humana, e o direito adjetivo, que é a capacidade de exigir de outrem uma ação. Então, é a facultas agente ou faculdade de agir. Não podemos esquecer também que nesse capítulo foi estudado o direito interno e o direito internacional. Então, se, por exemplo, os chefes de Estado estabelecem um tratado, como, por exemplo, o Mercosul, está relacionado ao direito internacional. E, por último, o direito positivo interno, que divide-se em direito público e direito privado. Alguns autores defendem a corrente de pensamento de que existe o direito misto, que abrange esses dois tipos, que é o caso do direito do trabalho. O capítulo 4 trata sobre a teoria da norma jurídica e a classificação da norma. Então é importante compreender quanto ao tipo de comando, se a norma ela é imperativa, proibitiva ou permissiva, quanto à sua amplitude, se ela é genérica, individual ou particular,
Quanto ao elemento espacial, se a norma é de direito internacional ou de direito interno, e aí vai estar ligada aos entes públicos, né, que são eles União, Estados e municípios. Também o caráter temporal. Precisamos identificar se a norma ela é permanente ou se ela é provisória. Não podemos esquecer também dos efeitos da norma, os efeitos que retroagem e os que não retroagem. Então, o termo utilizado para aqueles que não retroagem é ex nunc e para os que retroagem é ex tunc. Então, a norma consiste na sua vigência, validade e eficiência. O capítulo 5 trata sobre o ordenamento jurídico, então é importante ter uma visão geral sobre o que é o ordenamento e os seus elementos constitutivos, compreender a hierarquia e a constitucionalidade das leis. Então, se a gente pegar a estrutura piramidal de Hans Kelsen, a gente vai entender que no vértice da pirâmide existe a norma fundamental, abaixo a Constituição, leis e regulamentos, e reconhecer que existe limite no poder normativo. No capítulo 6, será dada continuidade à teoria do ordenamento jurídico e os conceitos trabalhados são os elementos das relações jurídicas, fato jurídico e ato jurídico, e aí a diferença entre eles é que, enquanto o fato jurídico independe da vontade humana, os atos jurídicos eles são voluntários, e por fim, a diferença da relação entre o direito material e o direito processual. O capítulo 7 conceitua direito subjetivo, direito objetivo e direito potestativo. O direito objetivo está relacionado à norma de agir, ou seja, norma agendi, a conduta que o indivíduo deve exercer em sociedade. Já o direito subjetivo, ele não diz respeito propriamente à potencialidade de um exercício de um novo direito, mas está relacionado também ao próprio direito que o indivíduo tem e pode exercer na sociedade. Já o direito potestativo está relacionado ao direito subjetivo, onde o indivíduo de forma unilateral ele pode exercer um direito através de uma reformulação ou até da extinção de um contrato ou de uma lei positivada e modificar a relação no âmbito jurídico. Outro ponto muito importante destacado nesse capítulo é a relação entre o direito adjetivo e o direito adquirido. E aí alguns exemplos do direito adquirido são a herança e a aposentadoria. O capítulo 8 conceitua as fontes do direito. Então, por exemplo, conceitua o que é direito consuetudinário, que nada mais é que as normas costumeiras de um determinado estado. Conceitua também o que é jurisprudência. Trata-se da coletânea de decisões proferidas por juízes ou tribunais mediante uma matéria jurídica. É importante destacar também a importância da súmula vinculante, que foi introduzida por meio da emenda constitucional. E por fim, o capítulo 9 aborda sobre a hermenêutica jurídica e a importância do estudo dos processos de interpretação da norma, e a jurisdição é o poder e dever do Estado para efetivá-la. Em síntese, os principais órgãos jurisdicionais brasileiros são Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Justiças Estaduais. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo, #Direito com Jonalisa Costa. Beijo!